Bom dia, meninas. Shalom, sejam bem-vindas. Senhor Deus e Pai, graças te rendemos por mais um momento na tua presença, mais um tempo, Senhor, vivendo o sobrenatural contigo, mais um tempo, Deus, de aprendizado, de fortalecimento do nosso espírito, onde nós vamos receber pão da tua palavra, onde nós vamos estar firmes, Senhor, na tua presença. Pai, a ti consagro essa sala, as nossas vidas, consagro esse tempo. Consagro a vida da Lucilene, Senhor, que estará trazendo aquilo que o Senhor colocou no coração da sua filha. Então, eu já te peço, dê ordem aos anjos a respeito dela, que ela esteja, Senhor Jesus, protegida, guardada em todo o tempo, que o Senhor possa fortalecê-la e que toda tentativa do inimigo de paralisar, de atrapalhar, caia por terra agora, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja a todo tempo conosco, nos guiando, nos exortando, nos corrigindo no que é preciso, mas, acima de tudo, nos fortalecendo, entregando a cada uma de nós a nossa porção. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Quem vai louvar? Sou eu. Vai lá, Trovão, a sala é sua. Se eu parar é porque eu sou lá de Rio. Sorrindo, querendo chorar, cantando aí. Mas Deus, quantas noites o seu quarto foi o teu cenário para tantas orações. E o silêncio de Deus foi a sua resposta para petições, situações que te levaram ao particular com Deus. Mas tem desertos que Deus nos leva só para aperfeiçoar a nossa adoração, para deixar a vitória com aquele sabor de lágrimas que rolaram enquanto os joelhos estavam no chão. Marcas da trajetória daquele que é fiel. Deserto é escola que Deus aprova o crente que vai morar no céu. É no limite nosso que ele entra em ação. Não nos deixa sozinho, conhece a estrutura desse frágil coração. Cicatrizes são essenciais, pois nos fazem crescer muito mais. Ser valente e carregue a sua cruz. Fique firme com Jesus. No final dessa história, é Deus garantindo vitória. Quantas noites o seu quarto foi o teu cenário para tantas orações, e o silêncio de Deus foi a sua resposta para petições, situações que te levaram ao particular com Deus. Mas tem desertos que Deus nos leva só para aperfeiçoar a nossa adoração, para deixar a vitória com aquele sabor de lágrimas que rolaram enquanto os joelhos estavam no chão. Marcas da trajetória daquele que é fiel. Deserto é escola que Deus aprova o crente que vai morar no céu. É no limite nosso que ele entra em ação. Não nos deixa sozinho, conhece a estrutura desse frágil coração.
Cicatrizes são essenciais, pois nos fazem crescer muito mais. Ser valente e carregue a sua cruz. Fique firme com Jesus. O final dessa história é Deus garantindo vitória. Marcas da trajetória. Amém. Amém. Débora Marques. Bom dia, meninas. Boa tarde para quem está fora do Brasil. Eu vou ler o chamado de Jesus do dia 8 de outubro. Eu o amo com amor eterno. A mente humana não é capaz de compreender minha fidelidade. Suas emoções são instáveis e variam de acordo com as circunstâncias, e você tende a projetar suas dúvidas em mim. Assim, você não se beneficia completamente do meu amor infalível. Olhe para além dos problemas e descubra-me, vigiando-o com ternura. A consciência da minha presença o fortalece quando você recebe e reage ao meu amor. Sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Deixe que esse amor flua para dentro de você continuamente. Sua necessidade de mim é tão constante quanto o fluxo do meu amor para você. Amém. Só um minuto, porque hoje não tem versículo no devocional, mas o Espírito Santo soprou um aqui. Deixa eu abrir para ler. Eu parei aonde aqui? Peraí, deixa eu só saber. Jeremias. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, do 16 ao 21. Amém? Leilinha, tá na sala já? Tô aqui. Ah, te vi. A sala é sua. Devocional de hoje, 8 de outubro, nos diz assim: supere os limites. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Oxi! Marcos capítulo 2, versículo 4. Meu Deus, gente, olha o louvor que eu coloquei. Aham. Tô toda arrepiada agora. Pode seguir, Leilinha. Esse homem que foi curado por Jesus estava paralisado em seu corpo físico. Mas existem vários tipos de paralisia. E eu o convido a refletir hoje sobre qual a área em sua vida em que você está em qual área da sua vida você está paralítico? Talvez não seja no corpo físico, mas na vida sentimental, espiritual, familiar, profissional ou financeira. Você pode estar enfrentando uma paralisia que
que o impede de desfrutar de uma vida abundante. Existem muitas pessoas que, ao serem confrontadas com o diagnóstico ruim, ficam paralisados. É possível que a paralisia enfrentada seja decorrente de uma enfermidade em seu corpo físico que, aos olhos humanos, podem ser irreversível. E isso arrancou de você a paz, roubando a sua alegria, levando-o a abandonar tudo no meio do caminho. Tudo que o Senhor deseja é nos conduzir até a promessa, para que venhamos tomar posse dela. Porém, precisamos aprender que o processo é tão importante quanto a promessa, porque no processo aprendemos grandes lições para toda a vida. Tudo que o inimigo quer é levar você a perder o foco, porque ele não pode lhe roubar a promessa. Então, a estratégia dele é afastar você dela e confundir a visão do que já está à sua frente. Não é que os céus vão se abrir, eles já estão abertos sobre você. Jesus já levou sobre si as nossas dores, pagando antecipadamente pelos nossos pecados, para que possamos de fato viver uma vida abundante e satisfeita nele, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Portanto, não fique paralisado pelas adversidades. Antes, tenha ousadia e fé para conquistar o impossível e viver uma vida de milagres. A vivência da fé transforma perguntas em respostas e dúvidas em certezas. A vivência da fé transforma perguntas em respostas e dúvidas em certezas. Leitura bíblica, Salmo 122. Palavra-chave: ousadia. Amém. Salmo 122. Fiquei muito alegre. Só um minuto, mãe. Fiquei muito alegre quando me convidaram, dizendo: Vamos à casa do Senhor. Paramos junto aos portões de entrada dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída e bem protegida pelos seus muros. Gente de todas as tribos de Israel, o povo de Deus, vai a Jerusalém para dar graças e adorar o Senhor. Lá em Jerusalém estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real, de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, todos os que amam esta cidade hão de viver em segurança e prosperar. Aleluia. Ó Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros e muita riqueza dentro dos seus palácios. Em favor dos meus irmãos e irmãs, eu peço ao Senhor que a paz esteja com você. Aleluia. Além disso, por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem, ó Jerusalém. Amém. Amém, amém. Só um minuto, meninas. Peraí, meninas, deixa eu colocar no celular da mamãe a sala, que ela quer entrar, só um minutinho. Enquanto isso, Leila, faz uma oração pela Lucilene, por favor. Amém. Amado Deus, nós estamos aqui, Pai, numa só fé, num só propósito. E queremos nessa manhã, meu Deus, apresentar este momento de comunhão, de leitura da palavra. Nós queremos aqui apresentar nossas vidas diante da tua presença. Pai, eu intercedo, meu Deus, pela Lucilene, que vai estar trazendo a palavra, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor traga cobertura espiritual para a tua filha. Guarda a sua casa, guarda a sua família, que nada venha impedi-la de entregar tudo aquilo que o Senhor já trouxe ao seu coração. Pai, intercedo também, meu Pai, por todas aqui estão, que nada tire o nosso foco, que nada tire nossa atenção. Tire, meu Deus, todo pensamento contrário à tua vontade. Tire os pensamentos de derrota, de dúvida, de medo.
que impede de alimentar da tua palavra. Que todos que aqui estão tenham fé e creiam na palavra do Senhor Jesus. Que a vontade do Senhor seja feita nessa manhã, neste lugar. E eu venho pedir também, Senhor, cobertura espiritual para a vida da profeta, da sua casa, sua família. Enquanto a tua filha está cumprindo o ídolo do Senhor, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa, guardando e livrando de todo mal. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Lucilene, a sala é sua. Shalom, meninas. Espero que tudo que o Espírito Santo colocou que entre no coração de vocês. O meu tema é João, o discípulo amado de Jesus. Quem foi João? João, também conhecido como apóstolo, era um dos 12 discípulos de Jesus e muitas vezes identificado como o discípulo amado. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, ambos pescadores, antes de serem chamados por Jesus. Isso está lá em Mateus 4:21. As características: João é retratado como uma pessoa muito próxima de Jesus, talvez até mais íntimo do que os outros apóstolos. Ele era conhecido por sua lealdade, amor e dedicação a Cristo. Aí, eu quero abrir um parêntese aqui, gente, que enquanto eu estiver ministrando, vocês olhem a mãe como um exemplo de João, viu, gente? Porque, literalmente, ela é um exemplo para nós. Embora fosse impossível e por às vezes tempestuoso. Jesus chegou a chamá-lo de discípulo de filhos do trovão. Está lá em Marcos 3:17. João foi transformado em um homem de grande amor e cuidado, a ponto de ser considerado o apóstolo do amor. Teve um profundo compromisso com a verdade, a justiça e a espiritualidade. Os acertos e erros de João. João teve muitos acertos notáveis em sua vida, sendo um seguidor fiel de Cristo. Ele foi o único dos apóstolos que permaneceu com Jesus durante sua crucificação. Enquanto os outros fugiram, um de seus maiores acertos foi receber de Jesus, enquanto estava na cruz, a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. Está lá em João 19, 26 e 27. No entanto, João também demonstrou impulsividade quando pediu que fogo do céu descesse sobre uma vila samaritana que não recebeu Jesus. Está lá em Lucas 9, 54. Isso revela que, no início de seu discipulado, ele ainda possuía uma tendência a reações extremas e intolerância. Então, até a gente ter noção de o que Jesus espera de nós e que decidimos segui-los, então vamos errar, porque, como a mãe sempre diz, somos humanos, então temos erros e temos falhas. É o que nos faz a diferença, que possamos ir aos pés de Jesus e reconhecer os nossos erros. Os fatos importantes. João foi testemunho de muitos dos milagres de Jesus, junto com Pedro e Tiago, que fazia parte de um grupo íntimo de discípulos que presenciaram eventos especiais, como a transfiguração. Está lá em Mateus 17, de 1 a 9. Só para ressaltar aqui, gente, Pedro não era irmão de Tiago, tá? Ele foi um dos primeiros a chegar ao túmulo vazio
na manhã da ressurreição de Jesus. Está lá em João 23:8. João é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas, que é a mesma coisa de cartas, né, de João, que é 1, 2 e 3, e do livro do Apocalipse. João viveu uma idade avançada, cerca de 94 anos, que, segundo a tradição, foi o único apóstolo que não foi martirizado, porque ele foi o único que morreu de causas naturais. Os versículos de referência tá lá em João primeiro, tem 3 versículos de referência. O primeiro está em João 13:23, que é: ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. O outro está em João 19:26 e 27, que diz: quando Jesus viu a mãe dele, se achava ali junto ao seu discípulo de Jesus, amava, disse a ela: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está sua mãe. Daí em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Que aí João passou a cuidar da mãe de Jesus. E tem em Apocalipse 1 e 2, que diz: revelação de Jesus Cristo sobre acontecimentos que em breve devem acontecer. Deus permitiu que numa visão ele revelasse estas coisas aos seus servos. Ele enviou um anjo do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo por escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo o que ele ouviu. João é um exemplo de transformação espiritual e de devoção sincera, conhecido por sua proximidade com Cristo e por seu papel importante na formação da fé cristã. E quando eu estava lendo o Evangelho de João, me saltou os olhos, digamos assim, né? O versículo João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei dada por Moisés é considerado o mediador da lei, e que inclui os mandamentos e regulamentos que Deus deu ao povo de Israel. A lei tinha um propósito importante, que era orientar o comportamento moral do povo, além de estabelecer um padrão de santidade. A lei, embora sagrada, não podia proporcionar transformação interna. Ela revelava o pecado, mas não tinha o poder para redimir. Verdade em Jesus. A verdade plena sobre Deus e sobre nós mesmos é revelada. Jesus é escrito como o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Indicando que ele é a verdade divina, a vinda de Jesus estabelece uma nova aliança entre Deus e a humanidade, onde o relacionamento não é mais baseado apenas em regras externas, mas na transformação interna através do Espírito Santo. E a conclusão é que sejamos como o apóstolo João, que procuramos sempre estar em intimidade com Deus e que ele seja nosso íntimo amigo, onde podemos confidenciar nossos segredos, nossas intimidades, enfim, nossa vida a Ele de corpo e alma.
Amém, amém. Eu tenho certeza que no momento que você estava aí estudando sobre o João, você até lembrou de mim, mas eu sei que ele falou muito com você, né? E tem segredos de João, com essa ligação com Jesus Cristo, que é muito importante, né, a gente entender. Ele foi alvo de ciúme, né? Porque Pedro tem uma passagem que Pedro fica incomodado com João e a forma como Jesus trata. E é bem parecido com o que a gente vive. É bem parecido com a nossa vida, quando a gente está caminhando junto. A gente precisa entender que existem afinidades importantes que vão acontecendo independente do nosso querer. Tem gente que a gente bate o olho, ama, não sabe por quê, mas o espírito que já se conhece, o propósito, a conexão de Deus, tudo isso já tem, né, um porquê. Enquanto eu estou tentando abrir aqui algo que eu quero compartilhar com vocês, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha, que já, quando o arquivo aqui está pensando para abrir, aí eu já falo com vocês. Alguém deseja falar? Pode falar, Leilinha. Profeta, eu acho que o áudio do seu celular deve estar aberto, está dando eco. Não é o meu, é lá na cozinha. É o da mamãe, peraí. Vê se vai melhorar agora. Melhorou? Sim. É, porque o celular que estava mais afastado ficou mais perto. Ok. Alguém quer falar, gente? Só um minutinho, deixa eu ver se o arquivo está abrindo. Peraí, tá? Que a minha internet hoje tá uma gracinha. E como tá na nuvem o arquivo, demora mais a abrir. Peraí. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tudo tímida. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão com fome? É porque está perto da hora do almoço? Quem está trabalhando, eu até entendo estar escrevendo no chat. Lucilene, sua voz é doce, Deus vai te usar muito, não só cantando, mas também ministrando. É gostoso te ouvir. Amém. Também acho, Adriana. Amém, Adriane. Eu tenho que perder a vergonha, né? Porque aqui, tô aqui, mas tipo assim, deu umas 3 folhas, né? Mas aí, na hora de ler, a gente lê tão acelerado que eu tô assim, ô Jesus, será que eu deixei alguma coisa para trás? Ai, mas é assim mesmo. Tudo é costume, é por isso que essa sala existe, que é para vocês poderem treinar o dom e o talento de vocês. Entendeu? Vocês precisam ir para esse lugar. Meu filho, eu espero, não tem problema não. Você vai aí pensando na vida. Vamos lá? Agora. João, vocês me ouvem bem, gente? Porque travou tudo aqui para mim.
Eu preciso que fale, porque eu não estou conseguindo ver nada. Não estamos te Ouvimos. ouvindo. Estamos ouvindo. Ouvimos. Obrigada. João é frequentemente chamado de o discípulo amado, nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João, onde ele se refere a si mesmo dessa maneira. Isso a gente viu lá, que a Lu também trouxe, João 13, 23, 19, 26, 21, 7 e o 20. Esse título não era uma declaração de superioridade em relação aos outros discípulos, mas refletia a profundidade do relacionamento entre ele e Jesus e sua compreensão de quem ele era em Cristo. A expressão discípulo amado traz lições profundas para a nossa caminhada cristã. Por que João foi considerado o discípulo amado? Proximidade íntima com Jesus. João tinha um relacionamento especial e profundo com Jesus. Ele era parte do círculo mais íntimo de Cristo, ao lado de Pedro e Tiago. Eu só lembro da musiquinha. Pedro, Tiago, João num barquinho. Só lembro disso. Durante a última ceia, João é descrito como aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Isso a gente lê lá no capítulo 13, no versículo 23 a 25. Isso reflete não apenas proximidade física, mas também uma intimidade emocional e espiritual única. Compreensão do amor de Cristo. A expressão discípulo amado mostra que João entendeu, talvez mais do que qualquer outro apóstolo, a profundidade do amor de Jesus por ele. Ele se identificava não por suas obras ou conquistas, mas por ser amado por Cristo. Isso revela um coração humilde e uma identidade firmada no amor de Deus. Humildade e dependência. João nunca menciona seu próprio nome no Evangelho, mas escolhe se referir a si mesmo como discípulo amado. Ele não se vangloriava de sua posição, mas se via sobre a luz do amor de Jesus. Esse título não é um termo de exaltação pessoal, mas de humildade e dependência do amor de Cristo. Fidelidade até o fim. João foi o único, e, gente, eu depois que eu termino, não vou nem continuar, vou abrir logo parênteses, porque a cabeça está fervilhando. João foi o único dos 12 discípulos que permaneceu ao pé da cruz durante a crucificação. João 19, do 25 ao 27. Todos os outros fugiram, mas João estava lá, fiel até o fim. Isso mostra sua lealdade e coragem, atributos de alguém que verdadeiramente ama e é amado. Missão de cuidar de Maria. Na cruz, Jesus confiou sua mãe a João, dizendo: eis aí tua mãe. Está lá em João 19, 26, 27. Essa responsabilidade especial confirma a confiança e o carinho que Jesus tinha por ele, demonstrando que João possuía um caráter digno de tal incumbência. Antes da gente passar para as lições e aplicações para hoje. O que a gente consegue entender? Eu já leio o que está no chat. O que a gente consegue entender com esse exemplo de João? João caminhou com Jesus Cristo, ele aprendeu direto com o mestre, mas ele foi além do que os olhos poderiam ver. Ele viu o amor de Jesus. Ele viu que ele era amado por Jesus. E esse título de discípulo amado fala sobre identidade. E cai muito sobre o que eu sempre falo com vocês. Enquanto nós não firmamos a nossa identidade, enquanto a gente não descobre quem a gente é em Deus e quem Ele é em nós, a gente fica vulnerável. Você pode observar, quem leu o livro de João, e eu espero que você volte a ler com essa ótica, você consiga compreender que João, ele fala de Jesus, mas ele fala de Jesus não que ele estivesse contando alguém de longe.
alguém que ele conheceu e via por ser o mestre uma distância, mas ele falava de Jesus com um amor que ele sentia, porque ele sabia que ele era amado. E ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. Por que eu estou trazendo isso agora? Dentro do Ministério em Prol do Reino, tem meninas que são muito próximas de mim, mesmo estando a quilômetros de distância. Porque elas não me veem como a Vânia, mas elas sentem o que eu sou em Deus. E o seu espírito se conecta com essa verdade e faz a ligação. Por exemplo, a Lu, quando a gente se conheceu lá na casa da Bia, ela chegou meio que tímida, meio retraída, meio que desconfiada. Mas quando eu fui até ela, que eu fui e abracei, eu não falei, eu abracei a Lu, depois que eu falei. Aquilo deu uma quebrada. Porque quando você é ferido, quando você já está cansado de tomar porrada, você sempre chega para conhecer o outro com o pé atrás. E ela pensa que eu não observei, mas ela ficava me observando em tudo que eu fazia. A forma como eu organizei as coisas, como eu priorizei as meninas. Na hora que a gente foi almoçar, que teve uma cena, que essa cena ela ficou guardada no meu coração. Nós sentamos na mesa, todo mundo sentou na mesa, todas as meninas que estavam, e eu na cabeceira da mesa. E a gente ali falando e conversando, e eu falando de Deus e aquela coisa toda. Aí ela disse assim, está parecendo Jesus com os apóstolos. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, ela está vendo além daquilo que nós estamos vendo. Então, esse amor de João é o amor que nós temos que carregar. É o amor que a gente ama Jesus, não porque ele faz, mas porque ele é. Porque ele nos escolheu. Ele morreu por nós. Gente, eu tenho vivido experiências com Deus de uma forma tão linda, do tipo, eu estava muito cansada ontem, porque eu não dormi de domingo para segunda, que eu fiquei na intercessão, né, com a chegada da Ana Clara, e aí ontem eu tentando fazer minhas orações de noite, mas o sono não deixava, eu estava realmente, meu físico estava pedindo help. E aí o Espírito Santo disse assim, vai descansar, amanhã cedo você começa antes da sala de oração. Gente, ai, que lindo! Até aqui? Tá. Depois você arruma o lugar, tá? Sim, senhora, muito obrigada. Deus abençoe, mãe. Quando foi 4h30 da madrugada, gente, eu abri meus olhos, levantei, tomei meu banho, escovei o dente, fui embora fazer um café, arrumei a mesa, sentei aqui, não eram nem 6 horas ainda. Fiquei no meu devocional e, assim, eu construí, através do Espírito Santo, um devocional chamado Devocional com meu amigo Espírito Santo. São 30 dias esse devocional. Ele me pediu, né, me instruiu para fazê-lo, porque esse eu vou pôr na rede realmente para vender. Não vai ser algo que eu vou dar, é venda, porque é um devocional, não é um ensinamento da palavra. E aí, mas antes dele me pedir isso, ele me deu a direção para entregar a algumas pessoas específicas. E o que eu estou recebendo dessas pessoas que estão levando a sério o devocional e estão fazendo é exatamente o que ele foi fazendo comigo na construção do devocional até que ele ficou pronto. E o mais louco de tudo é que agora eu também estou fazendo o devocional. Hoje eu fiz até um print dele, botei lá no meu story do Instagram, uma página dele, a minha Bíblia e o caderno está ali. E a Thaisa está fazendo a página de venda, está fazendo tudo e tal. Mas eu sinto no coração muito forte de abrir primeiro o acesso desse devocional a vocês.
eu vou entender o que ele está botando no meu coração e eu vou falar com vocês lá no grupo. Quem sentir no coração, quem já está sendo mexido por isso, que deseja o devocional, depois você fala comigo no privado. Mas isso está muito forte dentro de mim. Só para vocês terem uma ideia, o devocional terminou com 115 páginas. Tem gente aqui na sala que está fazendo o devocional. Quem estiver fazendo e pode falar, eu queria que você ou falasse ou escrevesse no chat. O que está sendo devocional para você? Se você puder falar, é melhor, mas se não puder, escreve, por favor. Porque esse devocional, ele tem um segredo de ativação. E agora, falando sobre João, ele veio muito forte no meu espírito. Porque a gente só começa a saber quem a gente é quando a gente tem a nossa intimidade com o Espírito Santo. Quando a gente começa com ele. Quando a gente está com ele. Pode falar, Débora. Shalom a todas, que é mais tarde por aí, eis-me aqui. Então, eu sou uma dessas pessoas privilegiadas, né, que está a fazer o devocional, e aquilo que eu posso dizer é que a cada dia o Senhor vem-nos trazendo uma instrução nova. Ou seja, é por etapas, não vamos logo, não, há todo um cuidado de como nos chegar ao Espírito Santo, de como nos chegar à palavra, e eu estou no dia que hoje é o dia da adoração, dia de adorar o Senhor através da música, de louvores, e aquilo que eu estava para fazer foi como se, ok, hoje já entendeste que é hoje que tens que fazer, porque hoje é o dia de fazer a adoração. Então, aquilo que eu tinha para fazer, que eu já estava a deixar para depois, hoje o Senhor tocou-me através do devocional, que pronto, hoje é o dia da adoração, então é hoje que vais-me adorar, através daquilo que precisas fazer. Então, tem sido bênção, e é preciso mesmo sentir cada dia como um dia único. E aproveitem, quem quiser, não percam a oportunidade, porque tem sido realmente uma bênção. E era isso que eu queria dizer. Obrigada, Débora. Mari tinha levantado a mão, deixa eu ler aqui no chat. O devocional está sendo a minha força diária. E a presença do Espírito Santo é real. Está me aproximando mais ainda do Espírito Santo e aconselhando a cada dia conforme o dia do devocional. O Espírito paira sobre o devocional em quem lê. Amém, Liliana. Adriana, estou fazendo e tenho percebido mais intimidade com o Senhor Jesus. É interessante como, através do devocional, eu tenho percebido que o Senhor me permite ter discernimento de coisas só um minuto, que não tinha antes. Me sinto mais íntima do Senhor. Amém, Adri. Águida, esse devocional faz a gente escrever coisas e orações sem ver. Na hora de fazer a parte prática, daí vem as perguntas. O primeiro momento falo, não sei responder. Daí, de repente, começo e vou escrevendo e que ele vai trazendo, o que ele vai trazendo, vou liberando, vou lembrando de coisas do passado e vai sendo uma cura constante. Amém, Águida. E a oração de petição é forte, sobrenatural. Amém, amém. Quando a Lucilene começou falando, né? Quando eu estiver falando de João, vocês lembrem da mãe. Olha para a mãe e lembra dela, porque é ela. Eu tenho um amor muito grande, de verdade, por Jesus. Mas não é pelo que eu tenho, não é por onde eu vivo, não é pelo que eu faço, mas é pelo que ele é na minha vida. E é esse amor que eu quero que vocês descubram dentro de vocês, porque está aí. É um amor que você não consegue mais fazer nada sem estar na presença. E quando você tenta dar uma desviada, o Espírito Santo diz assim: ei, menina, volta para cá. Você vai para onde? Sossega esse coração e você vai amadurecendo.
Eu vou terminar. Quer falar agora, Mari? Mari, tu é muito bonita para ficar com essa câmera fechada, viu, minha senhora? Oh, meu Deus, obrigada. Eu estava até escrevendo aqui no chat, mas você me chamou novamente. Tem sido uma experiência, assim, nossa, que eu nunca vivi mesmo. Eu tô até com um caderninho aqui, eu acho que eu já escrevi umas 4, 5 folhas, porque Amém. até como a Águida falou, né, vão vindo orações conforme a gente vai mergulhando no Espírito, conforme eu vai entendendo quem ele é, né, esse amigo, esse consolo, aquele que derrama unção, aquele que derrama direção, cura. Nossa, e é tão detalhado, né? Cada dia é tão detalhadinho quem ele é, o que ele representa, o que ele nos entrega, o que ele nos acolhe. Nossa, eu assim, eu gosto muito de escrever, né? Então eu fico o tempo todo deixando com que ele me traga algumas coisas para que eu vá registrando e as orações também, né? E tem acho que eu no 7º ou 8º dia, não lembro agora. Não, foi no 6º dia, que fala sobre o nosso diálogo íntimo com ele, através da oração, dos louvores e das meditações. E aí um dos exercícios é que a gente coloque em intenção de oração aquilo que o Espírito for nos conduzindo, né? E aí quando você deixa que ele te conduza, você sai da sua vontade, que é o objetivo maior, e passa a fazer de acordo com a vontade dele. Então eu comecei a escrever as orações que ele foi me entregando e tem sido muito bacana. Quem realmente puder mergulhar, né, nessa proposta vai ser extremamente abençoado, como a gente tem sido. Amém, amém. A Angélica, esse devocional é como a palavra do Senhor, viva e eficaz. E tenho certeza que a cada uma que for fazer, sentirá o quanto o devocional vai falar particularmente, exatamente o que papai vai falando conosco. Aí a Águida colocou, chocada com cada oração, mesmo cada uma mais forte que a outra, mãe Vânia está sentadinha na sala de sabedoria. Amém. A Leila colocou, o devocional é uma ferramenta fundamental para quem está vivendo experiências espirituais. Traz luz para a nossa mente. Amém. Eu vou fazer algo aqui. Eu estou sentindo muito forte no meu espírito, eu vou fazer. O que eu tinha alinhado com a Thaisa, se eu não estou em erro, que ela colocou lá na página de venda, o valor dele por R$57. Só que eu vou fazer assim, se você de verdade sente no seu coração de acessar esse devocional, você fala comigo no privado, você vai primeiro orar, porque eu não quero que você adquira o devocional para você deixar ele guardado como mais um livro, um e-book, qualquer outra coisa que você tenha na sua vida. Você vai orar, e se você sentir no coração que é a sua hora de acessar esse devocional, você vai me procurar no privado, você vai fazer uma oferta, e aí é com você, e eu vou te mandar o PDF do e-book. Combinado assim? Mas só, e aí eu vou pedir para a Águida e Angélica verem os nomes de quem está aqui na sala, porque vai ser só vocês. Não vai ter outras pessoas, não. Isso é para o momento agora. Ele está pedindo e eu estou obedecendo. Ok? Então, vocês que quiserem, sentirem no coração de verdade, vocês vão fazer uma semente, vão ofertar pelo devocional, e você vai ter o devocional. Ah, mas eu não tenho R$57. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você orar, sentir no coração de acessar esse devocional, mas para fazer, como as meninas estão fazendo. Que as meninas que estão fazendo é a do Lísias, e a única que é fora do Lísias é a Leila. Porque para o nível que Leila está espiritual, o Espírito Santo me ordenou a ofertar na vida dela. Eu só obedeço. Ok? Então, eu quero que você ore. Não quero nada no impulso, mas que você faça com consciência. Combinado assim? Ok para todo mundo?
Amém. Continuando. Lições e aplicações para hoje sobre o testemunho de quem foi João no amor com Cristo. Encontre sua identidade no amor de Deus. Assim como João, devemos entender que nossa verdadeira identidade não está no que fazemos, mas em quem somos em Cristo, amados por Ele. João se descrevia como discípulo amado, e isso deve nos lembrar de que cada cristão é igualmente amado por Deus. Nossa segurança e valor não devem depender de nossas realizações, mas do amor incondicional de Deus. Reserve um momento, todos os dias, para meditar no amor de Deus por você. Leia, aí quem gosta de anotar, leia a passagem como Romanos 8, 38 a 39, para reforçar essa verdade. Romanos 8, 38 a 39. 2. Cultive um relacionamento íntimo com Jesus. João buscou uma proximidade especial com Jesus, passando tempo com ele e se permitindo ser conhecido profundamente. Assim como João, somos convidados a nos reciclar no peito de Jesus. Nos reclinar, no peito de Jesus, buscando intimidade com ele através da oração, estudo da palavra e obediência. Crie um tempo diário com Jesus, onde você não apenas fala, mas também ouve a voz dele, seja por meio de leituras bíblicas profundas, ou momentos de silêncio na presença do Senhor, ou através de devocionais ou louvores. Ame com fidelidade e coragem. João ficou ao lado de Jesus até o fim, mesmo quando isso implicava em perigo e sofrimento. Ele nos ensina que o amor verdadeiro é provado em tempos difíceis e que precisamos ser leais a Cristo como quando outros se afastam. Pergunte-se: sou fiel a Jesus em todas as circunstâncias? Vou repetir. Sou fiel a Jesus em todas as circunstâncias? Reflita sobre como você pode demonstrar amor a Ele nos momentos de dificuldade e provação. 4. Sirva com humildade. João tinha uma posição importante na igreja primitiva, mas sua identidade estava em ser amado por Jesus, não em sua função ou título. Ele nos mostra que o verdadeiro serviço no reino de Deus vem de um coração humilde, disposto a servir em qualquer capacidade. Aplicação: examine suas motivações ao servir. Você está servindo para ser reconhecido ou por amor a Cristo? Você está servindo para ser reconhecido ou por amor a Cristo? Peça a Deus para lhe dar um coração humilde e disposto. 5. Valorize a verdade e o amor. João é conhecido como o apóstolo do amor, por causa de suas cartas, onde ele exorta os crentes a se amarem uns aos outros e a andar na verdade. 1 João 3, 11 e 2 João 1, 4. 1 João 3, 11, 2 João 1, 4. Ele nos ensina que a combinação de amor e verdade é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Pratique a verdade com amor. Quando precisar corrigir ou exortar alguém, faça-o com graça e compaixão, lembrando que o amor é a base de toda a verdade. Fidelidade no testemunho. João permaneceu fiel ao testemunho de Jesus,
mesmo quando a perseguição o levou ao exílio em Patmos. Sua constância e perseverança nos mostram que não importa as circunstâncias, nossa missão é testemunhar Cristo e viver para a sua glória. Identifique áreas onde você precisa ser mais fiel e constante em seu testemunho de Cristo. Fortaleça-se com a palavra e ore por coragem e perseverança. 7, ame como Jesus amou. João enfatiza repetidamente o mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. Essa é a essência de sua mensagem. Amar como Jesus nos ama. Para João, o amor verdadeiro é sacrificial, altruísta e dedicado. Pense em alguém que precisa experimentar o amor de Cristo. Como você pode demonstrar esse amor de maneira prática e genuína? Conclusão: aprendendo com o discípulo amado. O título discípulo amado não se refere a uma posição exclusiva, mas à consciência de que somos amados por Cristo. João nos ensina que a verdadeira identidade cristã é fundamentada no amor de Deus. Sua vida de identidade, humildade, fidelidade é um exemplo de como devemos viver nossa caminhada cristã. Assim como João, somos chamados a nos ver como discípulos amados, a cultivar um relacionamento íntimo com Jesus e a viver esse amor em todas as áreas da nossa vida. Que possamos seguir o exemplo de João e testemunhar profundamente do amor de Deus para nós e para o mundo ao nosso redor. Amém? Que você possa, de verdade, entender... Deixa eu ligar o ventilador aqui, gente. Só um minuto, eu pego um fogo. Que você possa, de verdade, entender que quando você é grato, quando você obedece, é para esse estado de amor que Deus te leva. Que você ame tudo que você faz para Deus. Não porque Ele vai te dar algo em troca. Não porque você vai ser reconhecida, mas porque você é escolhida, filha e filho amado de Deus, para viver os planos dele. Amém? Lucilene, deixe fluir. Essa é a palavra que vem muito forte no meu coração, no meu espírito para você. Você é capaz, o Espírito Santo habita em você e o mais importante de tudo, não são as circunstâncias que definem quem você é, mas o que você faz com o que te acontece através das circunstâncias. Você é uma mulher grande no reino. Por isso que o diabo, durante muito tempo, tentou esmagar você, porque você é uma potência. Você vai acessar lugares que muitos não acessarão. E você vai libertar muitas pessoas, tanto com o seu louvor, quanto com a sua palavra. Amém? Amém, amém. E a senhora falando veio aqui na cabeça, né? Como diz a senhora, um filme, né? Porque assim, como eu já dei o testemunho, muitas sabem o que eu já passei. Eu fiz resumidamente, né? E assim, até hoje a gente é esmagada, né? Porque é forjada. Mas, como diz, o melhor azeite, a semente é bem espremida, bem esmagada para dar o melhor azeite. Então, que assim, sejamos forjados a cada dia mais, isso eu espero, que eu seja forjada a cada dia mais. O que tem para melhorar, eu quero ser melhorada. E quero ser como João, mostrar o exemplo dele e levar a palavra dele aos próximos, né? Vou ver se eu consigo compartilhar uma canção aqui, mas se eu não conseguir, eu mando ela para a senhora. Tá. Enquanto você vai tentar compartilhar, deixa a Leila falar. Fala, Leilinha.
Lucilene, Lucilene, é como a profeta fala, né? A gente vê as pessoas no início e vê para onde estão caminhando, é gratificante, né? Você é uma pessoa assim que não tem deixado nenhuma circunstância, né, te tirar desse lugar. E quando você estava falando e eu pensando em você, eu fiquei lembrando do corinho Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vou lutar, vou vencer, vou plantar, vou colher. E é isso daí, né? Você é uma das meninas que já teve momentos que teve para sair desse lugar. Teve situações que quis te tirar desse lugar. Mas você escolheu a melhor parte, que é a palavra de Deus. Na verdade, a sua sede pelas coisas de Deus, a sua sede em fazer algo para Deus, ela falou mais alto. E é isso que Deus quer de cada uma de nós, que tenhamos fome e sede da palavra, de beber da água do Espírito. E eu acredito que Deus está começando uma nova trajetória para você no ministério. É só o começo, mas eu digo a você, fica firme. Fica firme. Porque você está me apoiando hoje na parte do grupo do louvor. Nós sabemos que o inimigo, ele não gosta. E ele faz qualquer coisa para desanimar alguém de cantar, de envolver na música. Ele faz qualquer coisa para que não cante, né? Tantas situações que o inimigo pode usar para colocar desânimo, né? E hoje você experimentou o que é ministrar na sala. Não preocupa que você falou pouco, não preocupa que você, né, não falou o que queria ter falado, porque a hora que terminar, você vai ficar aí na sua mente buscando o que eu falei, o que eu esqueci de falar e o que eu podia ter falado. Eu falei muito o que eu queria falar mesmo, eu não falei, mas fique em paz, é assim mesmo, o começo é assim mesmo. E quando você vê, você não vai precisar nem de ficar olhando no papel, você vai anotar assim, porque a gente tem que entender que pregar a palavra, ela tem um começo, ela tem, né, o meio e o fim. É uma estrutura. É como vai fazer uma redação. Lá vai fazer a redação, eles pedem uma estrutura daquele tema. E quando você vai falar da palavra de Deus, você tem que estruturar ela também. Então, assim, mas quando você vê, você não vai precisar mais do papel. A Águida mesmo, eu vejo a Águida hoje e vejo o quanto ela cresceu, porque em determinados temas ela não precisa mais do papel. Por quê? Porque já está nela, já faz parte dela, já anda com ela. E ela não tem dúvida, ela não tem segurança. Então, assim, fica firme, continue lendo a palavra, continue estudando. Não só estude agora porque a profeta te deu essa oportunidade, vai estudar, vai aprofundar. E enquanto você faz o que Deus quer, Ele vai cuidando daquilo que você não consegue. Então, assim, fica firme e gratidão por você não olhar para trás e muito menos falar, não, profeta, não é para mim. Porque muitas das vezes a gente só vai saber se aquele território é o nosso território ou não se nós experimentarmos. Nós temos que, né, é igual eu falo, criança, né? Ah, eu não como isso, eu não como aquilo. Não, eu falo que eu não como aquilo porque eu provei e eu não gostei.
Mas quando você pega, principalmente a palavra, quem já aprendeu a gostar de ministrar, quem já tem prazer de falar, tem que estar falando da Bíblia e tudo, quanto mais ele fala, mais ele quer e ele está envolvido naquilo ali. Então, Deus te abençoa e continue buscando, continue se santificando, continue, né, na alegria, na tristeza, no muito, no pouco. Deus vai estar com você em todo o tempo. Deus abençoa. Amém. Mais alguém quer falar? Amém, Leilinha. Mais alguém quer falar? Tem gente querendo, com algo para falar, mas está retendo. Por que está retendo, gente? Gente, Deus dá o cavalo e a mensagem. Não vamos matar o cavalo e não entregar a mensagem, gente. É verdade, é verdade. Pode falar, pastora. Ainda é bom dia, né? Bom dia para todos. Lu, a primeira vez que a gente vai pregar é sempre assim. A gente fica nervoso, mas aí é só o primeiro de muitas vezes que você ainda vai levar o evangelho, o nome de Jesus aí. Viu? E outra coisa, assim, quando você falou do amor, da obediência, né? Você está em comunhão com Jesus, né? Eu tomo conta das mulheres aqui na minha igreja, e todas quinta-feira. E Deus me colocou no coração de fazer o culto na casa de uma pessoa, toda quinta-feira à tarde. E na obediência eu comecei já há 2 quinta-feiras. E quando foi assim, lá o clima está muito pesado nessa casa. Eles perderam a mãe, perdeu o pai, a filha perdeu o pai, né? A mãe perdeu o esposo, e está um clima muito tenso lá. Aí, quinta-feira agora, quando a gente foi lá, terminou que fez a oração, aí a filha chegou para mim e disse assim, pastora, aí Deus colocou no propósito de fazer 7 semanas nessa casa. E eu estou indo com a equipe de obreiro, aí, quando foi quinta-feira agora, a filha chegou para mim e disse, pastora, minha mãe já determinou que quando a gente terminar essa campanha aqui, nenhum dos filhos dela vai estar mais nas drogas. Em nome de Jesus. Então, assim, quando a gente obedece, dá ouvido, né? E obedece ao Espírito Santo, fazer aquilo que ele tem pedido, a gente fazer. Às vezes a gente pensa que não é capaz, mas se Deus está mandando, você é capaz. Essa era a minha mensagem que eu tinha, que Deus que eu estava ali, eu disse, não vou falar, não vou falar. Eu não aguento. Gente, ó, vocês precisam me ajudar, porque quando vocês recebem uma direção que vocês não fazem, o Espírito Santo fica me inquietando. Não, você tem que perguntar. Você tem que perguntar. Eu falei, meu Deus, entrega logo, por favor. Pronto, já entreguei. Amém, amém. Obrigada, pastora Ana. A senhora viu que eu falei lá no Instagram sobre o... Eu estava na rua naquela hora, e quando eu cheguei, eu tomei um antalérgico que estava com a crise da sinusite. Aí ontem eu apaguei, mas eu falei com ele, ele perguntou, onde é esse lugar? Eu disse, eu não sei, vou pesquisar. Aí ele disse, tá certo. A Eunice criou um grupo para quem está interessado em ir. Aí eu vou colocar vocês no grupo, e lá, Eunice, tu põe o endereço certinho, como é que faz para chegar, o tempo de viagem, para as pessoas poderem conhecer. Amém? Mais alguém quer falar? Fala, Eunice. Está fechado o microfone. Paz, bom dia para todas. Bom dia. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta rica
e única oportunidade, porque cada momento, cada sala é única. E Deus tem falado muito ao meu coração. Agora pela manhã, eu viajei, cheguei ontem à noite bem cansada, e a minha filha amanheceu com crise de asma. Fui para o salão, né, que a Vânia sabe, eu tenho o salão, fui limpar o salão, cheguei e a sala estava iniciando. E estava só aqui ouvindo a mensagem aí, a entrega da nossa irmã, coisa linda. Quero dizer que você continue. Você é a sua primeira apresentação trazendo a palavra. Você se saiu muito bem, tem chamado. Então, continue, porque também um dia eu fui assim, quando eu fui pregar a primeira vez. Nossa, eu gaguejava. A gente fica sempre preocupado, né? O que é que eu vou falar? A gente fica naquela preocupação, como a irmã falou aí, a gente fica sempre pensando em algo que a gente esqueceu, ou o que a gente fala, mas o Espírito Santo, ele nos direciona. E o que a gente fala é o que realmente o Espírito Santo pede para falar. Quero que você continue. E para as irmãs, né, que é aqui do Recife, que desejam estar conosco nesse evento que Papai do Céu está preparando lá na minha cidade, interior de Pernambuco. Meu irmão está vendo uma van, né? Quem quiser ir na van, dependendo das pessoas que foram, ele está vendo o valor, aí vai fazer a divisão. E quem tiver carro, quiser ir no seu carro também, pode ser. Lá é sítio, né? O nome do sítio é Sítio Serra Verde. Lá, assim, não é rua, tá? É interior mesmo, é interior do interior. Então, assim, Vânia vai colocar o nome de vocês lá no grupo que eu criei ontem, junto com o meu irmão. E vamos estar trocando ideia, vamos estar sempre, quem tiver ideias aí, para a gente estar trocando, e que tudo vai ser para somar para o reino de Deus, tá bom? Então, um beijo no coração de todas vocês, amo a vida de vocês, e essa nossa mãe Vânia, ai, Senhor, é uma bênção. Amém, amém. Meninas, eu repliquei uma mensagem que eu coloquei no grupo sobre um formulário que a Thaisa teve, o direcionamento, e pediu para que a gente respondesse lá o formulário. Então, quem não respondeu ainda, por favor, tire um tempinho, até na hora que você for lá no banheiro fazer o número 2, leva o celular, abre o formulário e responde em nome de Jesus, porque nessa hora você tem tempo, não é possível, né? Não é possível. Vocês estão rindo, mas é sério. A gente tem que usar as estratégias, Leila. Tem gente que fica 2 horas dentro do banheiro com o celular na mão. Então, vai lá e responde o que precisa responder em nome de Jesus, porque a Thaisa teve um direcionamento e eu estou entendendo que Deus está dando, né, a cada uma que está no Espírito conectada com esse ministério a estratégia para que ele se torne real aqui na Terra, porque ele já existe nos céus. Então, ela está sendo direcionada, e engraçado que eu e a Thaisa, a gente quase não se fala sempre, mas quando a gente fala é para entregar o que o Espírito Santo falou com ela, validou no meu coração, ou falou comigo e valida no coração dela. E a gente está virada fazendo as coisas, porque ela foi muito direcionada. Eu vou só dar esse testemunho para vocês. Alguns meses atrás, eu estava aqui no quintal de casa, olhando para o céu e pedindo a Deus uma estratégia para ajudar a fazer uma renda extra. Não para mim, mas para mulheres que precisam de uma renda extra. E eu comecei a orar e pedir a Deus, falei, me dá estratégia, Senhor, porque eu sei que tem meninas que querem fazer mais, mas não têm o recurso. Então, se elas tiverem um trabalho que elas possam conciliar com o que elas já fazem hoje, seja dentro da sua casa ou trabalhando fora, que isso aconteça. Gente, eu falei com Deus de manhã. De tarde, a Thaisa mandou uma mensagem para mim, tá podendo falar? Eu falei, diga lá. Eu estava aqui, o Espírito Santo me direcionou a ensinar as mulheres no marketing digital para vender, né, de forma digital, e o produto que vai vender é a tua mentoria, é os teus e-books, é o que você faz. Aí eu comecei a rir. Eu falo, tu tá rindo de quê? Eu falei, porque a minha oração de manhã é o que você está respondendo agora.
Então, quando a gente está dentro daquilo que Deus está direcionando, você não é detentora de tudo. É por isso que a gente precisa uma da outra. Você pensa, a outra recebe, você tem a humildade de ouvir e você vai juntando e montando quebra-cabeça. Então, ela abriu uma página na Hotmart, ela está botando a mentoria lá, ela está colocando os e-books lá, porque tanto você pode comprar, como você pode se afiliar e oferecer para as pessoas que Deus tocar no seu coração. Você vai poder ter uma renda pregando e fazendo aquilo que Jesus pediu, proclamando a palavra, o evangelho e aquilo que transformou e transforma as nossas vidas. Amém? Pode falar, Mari. Eu ia, na verdade, falar contigo no particular, mas o Espírito Santo está me incomodando para falar aqui no grupo. E tem muito a ver com o que a senhora compartilhou agora. Eu não sei se alguma de vocês já assistiu o filme A Forja. E eu fui abençoada, fui presenteada, e ontem eu fui com a Isa assistir. E esse filme, nossa, do começo ao fim, eu lembrei da senhora e do Ministério em Prol do Reino. Não sei se alguém já falou contigo a respeito disso. Eu recebi, eu estou toda arrepiada. Eu acho que a Cibele saiu da sala. Ah, não, ela está na sala. Antes de entrar na sala, ela me mandou os áudios. Eu fui ontem, eu e Caleb, só tinha 2 ingressos, foi coisa de Deus, mas do começo ao fim, eu só vi a senhora e o ministério. Aí, por isso que eu ri quando você falou. E engraçado que, assim, quando terminou o filme, que nós saímos da sala, a Isa olhou para mim e falou assim, e aí, mãe, o que você achou? Você gostou? Aí eu falei, nossa, né, incrível e tal. Aí falei o que eu tinha achado, e eu falei, me veio o tempo todo uma pessoa, né, no meu coração, durante o filme. E ela falou, eu já até sei quem. Aí eu falei, quem, filha? Aí ela, a Vânia. Aí eu falei, sim. Então ela teve a mesma percepção. E como é bonito o exemplo de discipulado, né? Que ele fala ali no filme, o personagem principal o tempo todo discipulando o garoto e outras pessoas, enfim, e o quanto isso cresceu, né? O quanto isso se expandiu, foi tomando uma proporção gigante e foi sendo passado de um para o outro. Então, acho que essa ideia, ela vem muito de encontro com o que você teve direção do Espírito, junto com a Thaisa, né, de usar nós aqui, as meninas do Em Prol do Reino, para também discipular outras vidas, e isso ir se expandindo, né, e no filme tomou uma proporção muito grande, e aí eu vi realmente o Ministério Em Prol do Reino de uma forma muito grandiosa, né, alcançando nações, alcançando pessoas que a gente nunca nem imaginou, lugares, né, que às vezes a gente nunca nem se vê, mas o ministério alcançando realmente grandes proporções, assim como foi no filme. Então, eu creio que... Não, eu já falei com a mamãe, eu falei, porque até saiu que alguns aplicativos, tipo Disney, né, Prime Video, estava passando, mas ainda não tá liberado, não. Já tá o Divertidamente 2, já tá, mas esse não tá, não. Aí eu disse à minha mãe, a gente vai ao cinema. Eu quero assistir esse filme. Desde do trailer que eu vi pela primeira vez, saltou aos olhos, eu falei, eu quero ver esse filme. E aí, quando a Cibele hoje mandou o áudio falando, e agora você, é aí que eu quero ver mais mesmo, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo, às vezes eu falo aqui, eu sei que tem coisa que eu falo que a pessoa não fala, mas o corpo fala e você sabe. Principalmente eu, que lido com pessoas há muito tempo. Hoje, o Ministério Em Prol do Reino pode não ser nada. Eu posso não ser nada. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para alcançar todas as gerações que vêm ao nosso futuro. Eu vejo vocês posicionadas, vocês cuidando de pessoas, cada um no seu chamado, mas fazendo uma obra grandiosa. Sabe aquela coisa das pessoas perguntarem como que isso aconteceu? E aí ninguém sabe dos nossos bastidores agora. Ninguém sabe do que a gente tem enfrentado agora. Ninguém sabe do que a gente tem vivido agora. Mas a gente vai dar um lindo testemunho e vai entender
Você vê, ó, tem acontecido umas situações na minha família aqui, eu até botei um pedido lá na intercessão, aí minha mãe falou assim, depois que passou, né, e tal, ela falou assim, interessante, sabe? Eu só vim entender esse amor de Deus, a forma como você fala, essa fé como você fala, porque eu vejo você fazer. Porque eu não entendo quem está dentro da igreja que acontece alguma coisa e a pessoa se desespera. Nem eu, minha filha. Nem eu, que não sou crente, sou assim. Eu tenho fé. Por que as pessoas ficam agindo desse jeito? E aí você vai percebendo tanto de gente que precisa de ajuda. Só para vocês terem uma noção. Uma determinada pessoa está procurando Bíblia para estudar. E aí começou a bater, né, bola comigo, perguntando qual era a melhor Bíblia. E toda a Bíblia que ela me mandava o link, eu tenho. Aí eu pegava, fazia o vídeo, mostrava a Bíblia. Quantas Bíblias você tem? Eu falei, sei lá, umas 10, 12, não sei, filha. Eu tenho muitas Bíblias. E agora eu estou na missão de dar Bíblia. Eu já dei 5 da missão quando Deus me deu, e vou terminar a missão nos encontros. Aí estou lá, mostrando para ela. Aí ela gostou muito da Bíblia da Joyce Meyer, que vocês me deram quando eu fiz 50 anos. Lembra que eu estava lá em Portugal? Aí depois ela falou assim, tu acredita que uma irmã da igreja disse para eu não comprar a Bíblia da Joyce Meyer porque ela é mulher? Aí eu falei, acredito. Infelizmente eu acredito. Porque é esse o povo que está adorando a Deus na igreja. Infelizmente. Então, a gente tem uma missão muito grande. Tem um vídeo que eu também postei, pela segunda vez, da Ruth Catala falando. Nós não somos turistas, gente, da salvação de Cristo, não. Nós temos uma missão. E servir a Deus é renúncia. E é a renúncia que o diabo foge. Ele não vai fugir porque você está vencendo, não. Ele vai fugir porque você está renunciando os prazeres que ele quer te ofertar. Entende? Então, a gente precisa, de verdade, compreender a grandeza desse ministério. Gente, vocês já pararam para pensar? Se não pararam, comece a pensar agora. Quando esse ministério estiver estabelecido, quando ele estiver em cada estado do Brasil e em cada país, e você fazendo parte disso, você sendo a ponta de início desse ministério. É sobre isso, minha gente. É ter lá em Uberlândia uma sede do Ministério em Prol do Reino, e quem é a líder responsável? A Beatriz. É ter uma lá em Balneário Camboriú, e quem é a líder responsável? A Priscila. É ter uma lá em Luxemburgo, e quem é a responsável? A Débora. É sobre isso, gente. Parece loucura, parece que eu estou... Mas é o que eu acredito, foi o que Deus me deu, e a cada dia é o que Ele mais me valida. Então, é para isso que eu, renuncio, é para isso que eu vivo, que eu me dedico, porque nós alcançaremos todas as pessoas que Deus enviar, que precisam ser curadas, libertas e restauradas para Jesus. É esse lugar. Pode falar, Thaisa. Amém. Esse ministério é muito grande, né? Eu tenho visto o Espírito Santo me mostrar tantas coisas, e eu vejo que realmente é algo extraordinário, assim. E é isso, gente, não esquece de preencher o formulário, realmente é muito importante. Hoje eu estava lendo já algumas respostas, o Espírito Santo veio falando comigo, onde eu colocar cada coisa, e assim, é muito importante mesmo, né? Que é uma estratégia que Deus trouxe para que a gente alcance mais pessoas. Então, vamos só fazer a nossa parte, como a Vânia falou, é algo bem rápido ali, eu acho que é 3 ou 4 perguntinhas, muito rápida. E eu quero compartilhar algo aqui com vocês, que o Espírito Santo tem falado muito comigo nesse mês, desde o início desse mês, que é a questão de confiar.
Então, assim, eu acredito que é porque eu estou no momento que eu preciso confiar inteiramente nele. Parar de confiar em mim, na minha força, e querer e tirar isso de mim e confiar nele. E ele tem falado muito comigo sobre isso. E quando foi na semana passada, o meu filho de 7 anos, ele veio e falou para mim assim, mãe, sabia que lá na Bíblia diz que a gente pode pisar em cobras com os nossos pés? Eu falei assim, sim. Aí lembrei, né, que a gente estava lendo o Salmo 91 há um tempo atrás. Aí ele falou para mim assim, mas para isso, mãe, ele olhou bem nos meus olhos. E ele falou, mas para isso, mãe, a gente precisa confiar inteiramente em Deus. E quando ele falou isso para mim, eu falei, o que é isso? Eu falei, 7 anos. Aí eu vi que era Deus falando comigo sobre a confiança. E quando foi essa semana, se não me engano, foi antes de ontem, ele olhou para mim e falou para mim assim, ô mãe, sabe aquele jovem, aquele homem que foi jogado na cova do leão? Falei, sim. Ele falou, então, sabe por que ele não foi comigo? Eu falei, por quê, filho? Porque ele confiava inteiramente em Deus. Aí, eu cheguei a arrepio falando Meu isso, mas Deus, foi Deus incrível. quando quer E falar, na ele é hora, assim. e aí eu falei assim, é verdade, né, filho? Eu falei, aí ele falou assim, mãe, outra coisa que a gente pode começar a fazer aqui em casa. Gente, ele tem 7 anos. Não tem, sabe? Não tem lógica. Ele falou outra coisa que eu quero pedir para a gente começar a fazer aqui em casa. Orar 3 vezes ao dia, igual aquele rapaz orava. E era por isso que ele não foi comido pelos leões. E Meu aí, Deus, que coisa linda! aquilo ali para mim foi assim, encheu da presença do Espírito Santo, igual agora, nesse momento, encheu da presença do Espírito Santo, e eu falei assim, então vamos começar. Porque Deus, ele fala cada coisa, sabe? Usa ele para falar cada coisa para mim. E graças a Deus, glória a Deus por isso. Meus filhos estão entendendo, estão pegando a Bíblia ali, tá lendo, né? Como diz a Bíblia que a Vânia semeou na vida da Júlia, ela lê todos os dias e ela lê para o irmão dela e para mim. Então, assim, eu vou explicando, a gente entra no assunto e vai vivendo aquilo. Então, eu tô vendo fruto hoje, porque o João Pedro, ele tá entendendo o que está acontecendo, quem é Deus, né? E Deus está usando ele para me lembrar de tudo isso, né? Que por ser adulto, ser falho e tanta coisa na cabeça, às vezes a gente perde o fio da meada ali e fala, peraí, eu tenho que fazer pela minha força, eu tenho que dar um jeito. Mas aí Deus vem e mostra pra gente quem é que faz. E outra coisa que ele me trouxe, assim, e esse final de semana foi o final de semana, assim, mais que ele trabalhou muito no meu coração mesmo, em relação a quem nós somos, né? O que nós somos. E eu olhando as casas, a gente estava andando na rua, eu comecei a olhar casas, assim, casas muito bonitas, outras muito simples, casas bonitas. E o Espírito Santo me levou na minha infância, onde a gente morou até em casa de chão batido, e eu era super feliz naquela casa. Eu falava, uau, que chão mais moderno, mais diferente. Achava muito incrível aquilo. E aí, porque eu era uma criança, era divertido. A gente morou de favor com a tia nossa uma vez, e era divertido, porque a casa tinha coisa divertida, e no meu coração de criança não era vergonhoso. E o Espírito Santo me mostrou tudo isso, sabe? Ele falou assim, lembra quando você era criança, que tudo era bom? Que você morava numa roça, que meu Deus, que ninguém conseguia chegar lá direito, mas você achava que lá era maravilhoso. E aí eu falei assim, Espírito Santo, eu lembro bem dessa época, onde o meu coração, onde eu não tinha vergonha de nada, onde eu era o que era e pronto, sabe? Eu vivia ali, a minha mãe aguava o chão para varrer, porque senão fazia poeira demais, e era tudo maravilhoso, as camas simplesinhas, eu falei, e ele me levou naqueles lugares ali. E ele falou, mas hoje, infelizmente, as pessoas, elas são vistas, né, são pelo que tem. Se ela mora numa casa boa, ela é uma pessoa, né, boa, uma pessoa ali mais alto nível. Mas se a pessoa é simples, ela já não tem o mesmo mérito que as outras. Você é visto pelo carro que você tem, pela roupa que você tem. Aí ele falou para mim, mas eu não vejo desse jeito. Eu vejo o coração
de criança. Aí ele me levou na passagem onde Jesus diz, isso tudo, gente, eu andando de carro e ele falando comigo enquanto eu olhava lugares. Ele falou, por isso que o reino dos céus já é das crianças, porque as crianças não têm isso. Por isso que ele me levou lá quando eu era criança, que eu achava que era o máximo, morar naquelas casas mais simples, mais humildes do mundo. E hoje, eu olho e falo, nem queria tanto uma casona grande com isso, isso e isso. Mas, gente, não é isso, sabe? Não é isso. E ele foi me levando e foi me trazendo uma consciência tão grande do juntar tesouros no céu, do a gente ser o que ele nos fez para ser, sabe? Parar com isso de, se eu tiver, eu sou. Se eu tiver, eu sou maior que esse, eu sou melhor que esse, sabe? Eu sou mais bonito que esse. Não tem nada a ver. Isso não vai juntar, sabe, tesouro para a gente em lugar nenhum. E ele foi falando comigo, e eu até falei sobre isso com o meu marido. Eu falei, olha, esse final de semana Deus trouxe muito isso, contei toda essa história para ele. Eu falei, vamos parar, porque o dinheiro, ele destrói família, ele afasta casal, ele destrói pai e filho, porque a gente fica só com a cabeça assim, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Vamos olhar para o que realmente importa. Se Deus der uma casa para a gente simples, é aquela casa simples que a gente vai estar e vai ter, e está ótimo. E quando ele for crescendo mais a gente vai dar glória a Deus por aquilo, um passo de cada vez. Mas vamos parar de preocupar com isso, porque isso desgasta a gente. Isso desgasta. Verdade. E aí foi assim, foi muito bom, porque ele trabalhou muito, e eu senti muito de compartilhar isso, a questão da confiança. E que nós não somos o que temos, nós somos o que nós temos aqui dentro, o que Deus está trabalhando, sabe? E é o que importa, porque a vida está corrida, ela está complicando, e quando a gente serve a Deus, fica um pouco mais pesado, mas é gratificante todos os dias. E assim, para que a gente olhe para isso, sabe? Para de ficar correndo atrás de coisa que não faz nem sentido. Porque outra coisa que ele falou muito comigo é que no início da semana passada, eu editei a foto de uma mãe de família, tem 3 crianças. Ela fez um ensaio corporativo lindo para divulgar o trabalho dela. Quando foi na sexta-feira da mesma semana, ela faleceu. E as fotos estavam comigo. E aí, quando ela faleceu, eu falei, o que é isso? A vida é um sopro. Essa mulher tinha 3 crianças pequenas. E o Espírito Santo começou a ministrar também, falando sobre isso. Sobre não adianta você correr atrás do que não tem valor. Não adianta. É muito rápido, sabe? Uma moça jovem mesmo. Eu falei assim, e aquilo mexeu demais comigo. Muito. Mas por quê? Porque não vale a pena. A gente tem que aproveitar todos os dias fazendo o que Deus pediu para fazer. Porque aí, se você morrer amanhã, ou hoje mesmo, você fala, hoje eu combati um bom combate. Hoje eu cheguei lá. Né? Mas é isso. Amém, amém, Thaisa. Gratidão pela partilha. Rosiane? Espera aí que eu vou falar aqui primeiro. Shalom, meninas, bom dia. Shalom, bom dia. Lu, quero te dar os parabéns, porque quando eu te conheci, você era uma Marta, né? E vendo você sendo como Maria, mesmo durante os desafios que às vezes você quer, mas porque quer arrumar a casa, fazer as coisas, mas aí Deus começa a falar que quer, mas porque quer você na mesa, aí você dá uma cedida. Aí você tem se permitido, em meio às circunstâncias, em meio às provações, em meio aos desafios com o marido dentro de casa, e você não tem deixado isso te roubar, igual a Leila falou, da sala, porque você já passou por tanta coisa que se fosse outra pessoa não estaria nem na sala mais, achando que Deus não vai fazer dentro do seu lar. Mas assim como Deus usa a situação do meu marido também para poder me moldar, para poder me moldar, me fazer que eu seja aquilo que ele me fez para ser, acaba que às vezes eles usam o nosso próprio marido para poder nos moldar, nos deixar mais o caráter dele ainda, porque outras pessoas nos falando mal, nos desafiando,
a gente não dá ideia, mas quando é alguém de perto, alguém que a gente ama, que nos afronta, isso dói mais. Verdade. Então, eu tenho percebido isso, que Deus tem usado muito a situação do meu marido para me moldar, para me tranquilizar. E tanto é que esse final de semana, que a minha irmã chegou de surpresa aqui em casa, estava todo mundo reunido. Eu só tive gratidão a Deus. Tive gratidão a Deus porque meu marido não estava, mas eu não senti vergonha de estar. Não fiquei com receio, não fiquei aflita, doida, querendo que ele chegasse para mim não passar vergonha por minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo aqui, e o Kleber não estava. E apesar de tudo, ele veio até no portão, mas ele ficou com vergonha de entrar. Mas aí depois, passa um tempo, ele chegou, a gente foi dormir tarde, e Deus fazendo, engraçado que a irmã do marido da minha irmã que teve, enfrenta a mesma coisa que eu enfrento. E a gente conversando, teve um momento que ele mesmo chegou, o marido dela, nós conversando, o marido dela virou e falou só assim, eu sei, Rosa, eu já falei com Deus que eu entrei porque eu quis, eu sabia que era errado, mas eu não tô conseguindo sair sozinho. Eu já falei isso com Deus. Tá difícil, meu, não tô conseguindo sair sozinho. E eu peguei e falei só assim, você não tá conseguindo sair. Aí o Espírito Santo começou a falar, porque depois vem o julgamento do inimigo na sua mente, para que você vai fazer na igreja, se você tá errando, se você vai pro mesmo lugar. Mas vai, Sô, para a presença de Deus do jeito que você tá e deixa que ele faça na sua vida o que ele tem para fazer. E fui conversando com ele e a lágrima dele escorrendo assim. E ele começou a ministrar também. Ele pensou assim: eu agradeço a Deus pela vida da minha mulher, porque às vezes eu acho imerecido de ter ela do meu lado, por tudo que eu faço. Eu conversei com ele, sentei, eu falei só assim: olha, meu, você tem duas filhas lindas. Você ficaria satisfeito de ver sua filha casando com alguém que você é hoje, com a mesma pessoa que você é? Ele tá só assim, nem um pouco. Eu não quero isso para minhas filhas, não. Eu falei só assim, então vai em busca da mudança que você quer. Caleje o ouvido das suas filhas, trate elas bem, esteja na presença, porque isso vai fazer muita diferença lá fora. É que nem eu falo com meu marido, caleje o ouvido da Hilária agora, para quando Marmanjo vir falar que ela é linda, ela virar por Marmanjo e falar, meu pai fala isso para mim todos os dias. É isso aí. Para ela não enfrentar as mesmas coisas que eu enfrentei na vida. E foi assim um divisor de água. Depois ele agradeceu, ele falou que vai tentar sair dessa vida. E foi assim, sabe? Eu fiquei encantada assim, falei só assim, poxa Deus, e eu aqui achando que eu estava lá atrás ainda, porque eu como tenho Samuel, o Heitor, não é muita diferença assim, mas eu tenho ficado na presença de Deus como dá, sabe? Eu pego o telefone, uso as armas que eu tenho, fico ouvindo a Bíblia, mesmo participando da sala da leitura, eu tenho pegado um negócio que a mãe pôs uma vez de ler a Bíblia toda, eu tenho ouvido, e aquilo ali Deus tem falado comigo, eu tenho me permitido, eu levanto de manhã, mesmo com as crianças, eu falei, não, quero fazer meu devocional primeiro, aí eu deixo eles vendo televisão, vou fazer meu devocional, depois começa a minha rotina toda do dia. E sabe, e algo que eu lembrei assim, que eu falei com Deus, como eu sinto saudade daquela época que eu podia sentar na mesa e ficar na mesa, mas eu sei que no tempo certo Deus vai me permitir isso. O importante é que Ele está vendo que, meio a desafios, eu não tenho desistido de buscar Ele, de falar com Ele, de orar. Às vezes eu estou orando, chega o Samuel, eu pego o Samuel, continuo orando, continuo buscando, mas eu não tenho deixado isso me limitar de estar na presença de Deus. Eu sei que tem momento que o Kleber está em casa, porque ele permite que o Kleber está mais em casa. Eu aproveito esse momento também para estar na presença, para estar orando mais.
mas também não posso deixar também de dar atenção, aproveitar que o Kleber está em casa, de falar do amor de Deus para ele, Isso porque aí. hoje, agora mesmo, ele chegou do serviço, tá pé com ele mesmo, porque ontem ele não conseguiu vencer ele mesmo. Ele falou assim, eu vou acabando, virou para mim, só assim, eu vou acabando fazendo pior comigo, eu não estou conseguindo vencer. Cheguei aqui dentro de casa e saí, meu. E eu falei só assim, se você fazer isso, acabar com a sua vida, vai resolver alguma coisa? Não vai, meu. É tentar de novo, a mesma estratégia que você dá para ir, dá para ficar. Aí ele pegou e foi trabalhar mais tranquilo, mas imagina se eu deixo de lado. Imagina se eu deixo a minha alma falar mais alto e não ajudá-lo. Imagina se eu deixo de olhar no espiritual e foco só no natural. Porque às vezes a minha alma quer falar mais alto, mas aí eu peço ao Espírito Santo, venha cá, me ajuda aqui, me molda, me ajuda a revelar o Senhor dentro da minha casa, que é meu primeiro ministério. E Deus tem me ajudado a fazer isso, tem me ajudado a revelar para o meu marido, ele dentro da minha casa. Mas o importante, gente, eu não sou perfeita. Eu erro, eu tenho falha, mas eu estou bem sincera com Deus. Deus sabe do meu coração, que eu exponho tudo para Ele, meus sentimentos bons, meus sentimentos ruins, e eu tenho percebido o trabalhar dele na minha vida, eu tenho percebido o agir dele na minha vida. Espero que cada uma se coloque nesse lugar, que eu creio que assim como até hoje eu não desisti da minha família, que é meu primeiro ministério, eu creio que tudo que ele prometeu, ele vai cumprir, mas não é no meu tempo, é no tempo dele, na hora dele. Assim ele vai fazer na vida de cada uma de nós. A gente só tem que se permitir buscar, interceder e revelar a Cristo para dentro da nossa família. Uma coisa que o Espírito Santo me ajudou muito foi, hoje eu revelei a Deus dentro da minha casa. Pai, hoje eu revelei a Ti dentro da minha casa. Hoje, realmente, Deus, aí tem dias que foge do controle. Eu falei, Pai, hoje eu não revelei a Ti. Me ajuda a revelar mais a Ti. Me ajuda a refletir a Tua imagem. Que meu marido não me veja eu, mas veja o Senhor na minha vida. Essa tem sido a minha petição para Deus. Espero que vocês façam o mesmo, porque isso tem me dado um grande resultado de querer revelar Ele aqui dentro da minha casa. Gratidão, menina, gratidão, Lucas, se permitir cada vez mais. E eu creio que Deus vai fazer na sua vida, será imensamente. Gratidão, porque você teria tudo para não querer minha amizade, porque muitas que ficaram sabendo do que eu enfrento se afastou, mas aquelas que eram para ficar, Deus permitiu. Amém, amém. Gratidão. Rô, você demora, mas quando você abre esse microfone, você dá, minha filha, na nossa cara com força, viu? Parabéns. E eu acho muito bacana a forma como você cresce a cada dia. É algo sobrenatural. Riquelme, seja bem-vindo. Já chegou chegando. Meninas, que nós possamos entender tudo que Deus está entregando para as nossas vidas, nos preparando para viver, para alcançar, para acessar e para ser. Amém? Lucilene, faça suas considerações finais, sua oração, a sala é sua. Meninas, gratidão a cada um de vocês pelo tempo, né? Por sentar, estar aqui, além de alimentar da palavra, né? Ficar me ouvindo. E, Rô, gratidão imensamente. Amo sua vida demais, você sabe. Prova disso que se confunde a gente acha que a gente é irmã, né? Então, assim, porque eu tô onde eu tô, avancei aonde até aqui, foi graças a você, né? Então, assim, gratidão imensa, imensa mesmo pela sua vida, porque você não entendia, nem eu mesmo entendia, mas em todos os lugares a gente estava junto, não conversava, mas trocava olhares para a outra, até o ponto de chegarmos a conversar e ter essa amizade linda que estamos tendo, estamos construindo, e quero cada dia mais fazer parte de todos os momentos da sua vida, não dos felizes, principalmente dos tristes, porque é nesse momento que conhecemos a lealdade uma das outras, tá? E a gente não olha a circunstância.
Então, eu erro, eu sou falha, você erra, você é falha. Então, assim, que juntamos uma falha uma das outras para tentar acertar os erros. Então, assim, gratidão à vida de cada um de vocês. Gratidão, mãe, por me dar... o João sou eu, gente, aqui. Eu tô apaixonada. E quem não leu, vai lá na Bíblia a gente lê, porque, sinceramente, você começa a ler e você não quer parar. É extraordinário. Assim, a gente falar do amor dele é você viver. Então, você tem que viver para você dizer. Porque você dizer algo que você não sabe, que você não tem conhecimento, é jogar pérolas aos porcos. Verdade. Então, assim, que possamos mergulhar mais e mais. Eu tô amando, tô mergulhando, tô me permitindo. E deixar de ser Marta, sim, Rose. Cada dia eu tô entendendo como é bom ser Maria, escolher a melhor parte. E como a Leila disse, muitas vezes, por circunstâncias, por palavras de pessoas, já pensei em desistir da sala, até o ponto de dizerem: o que vocês fazem ali? Vocês idolatram a Vânia. Vânia não é isso tudo, não. Pobre coitada daquelas que não estão aqui para ver. Vânia é isso tudo e um pouco mais. Ai, E quem não está aqui não entende, não pegou a melhor parte, e que, assim, nós somos os discípulos, gente, de mãe Vânia. Então, eu quero ser, sim, o evangelista João, pregar a palavra dele ao próximo, aqueles de coração amargurado, aqueles quebrado. Quero, sim, ser o olheiro para um vaso quebrar e tudo. Consertar o próximo, dar uma palavra de conforto àqueles que precisam, saber o sentimento do próximo só de olhar e levar a palavra certa, porque às vezes o amanhã da gente, a gente precisa apenas de um bom dia, apenas alguém para dar a gente um abraço. Às vezes a noite da gente foi péssima, acordamos péssima. E, assim, você dá ao próximo uma palavra de conforto, um bom dia, um sorriso, isso muda, gente. O sorriso contagia. Se você fizer o teste, sorrir perto de alguém, começa a dar gargalhada para você ver todo mundo sorrir. Ninguém entende o porquê, mas isso é contagiante. Verdade. E é tão bom a felicidade, o íntimo que a gente sente, e você fazer a diferença na vida de alguém, por menos que seja. Porque a gente não fala só em condição financeira. Tem alguém na sala com algum processo, aguardando algum processo pendente? Porque veio muito forte no meu espírito, processo, no primeiro momento foi trabalhista, mas é um processo, e Deus está dizendo: eu estou decretando a vitória. Se você estiver passando por algum processo, aguardando a resposta de algum processo, se está há muito tempo que você não mexe nisso, amém, Débora, amém. Pois é, enquanto a Lucilene estava ali falando, foi vindo os papéis, e aí depois a voz. Eu estou decretando a vitória. Tem bênção sendo liberada, viu? Eita, glória a Deus, esse Deus é coisado, gente. Isso é bom demais. Então, recebam, meninas, e que verdadeiramente não matamos o cavalo e nem deixamos de entregar a mensagem, tá, gente? Entregamos a mensagem, tá? Querido Deus, grandioso Pai, gratidão, Senhor, pela minha oportunidade. Gratidão, Pai, por o Senhor não desistir de mim, por o Senhor me deixar estar presente aqui, por escolher a melhor parte, Pai. Obrigada, Deus, por cada dia o Senhor vem abrindo minha visão, me dando entendimento, Pai. Que eu possa, Senhor, mergulhar mais e mais na Tua palavra, que eu possa mais e mais, Senhor, revelar o Teu amor ao próximo. Gratidão a essa sala, Senhor, gratidão à vida de cada um, por estar até aqui, Senhor.
Obrigada, Deus. Que possamos, Senhor, continuar nesse momento de comunhão contigo. Que possamos, Senhor, estar diante da tua palavra. Que possamos mergulhar nos teus pés, Pai. E ter o íntimo contigo, Senhor. Porque é nesse lugar que queremos estar. Ser o teu mais íntimo amigo, Pai. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém. A Jaqueline Guzmão deu uma indicação de um filme para a gente assistir que tem a ver sobre a fala da Rosiane. Eu já achei lá o link e já postei no grupo. Pode ser a sessão da tarde de hoje. Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa sala de oração. Amo vocês. Ô, mãe, eu te mandei Oi. o louvor, que eu não consegui compartilhar. Ah, tu quer que eu coloque? Mas o meu rapaz disse que quer louvar, então deixa o louvor, só coloca na sala e ele louva. Tá bom, beleza. Desde... Tá dando eco. Tá. É porque tá perto vocês. Desde que eu louvei ontem, esse louvor me veio na cabeça também. Aí hoje eu tô querendo cantar ele, né? Pedir o Espírito Santo, que se fosse da vontade de Deus, eu ia louvar. E no nome de Jesus eu vou louvar ele. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido, mas olharei para o alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de mim roubar, mas minha essência ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, e até que ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, oh, oh. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Amém, meu filho, amém. Riquelme, que Deus continue te usando poderosamente mais e mais. Um beijo, viu? Amo tua vida. Beijo.